Caros irmãos, queridas irmãs. Esse aqui está até melhor. O som, a qualidade ficou boa. Ó. Estamos com um microfone novo. Quero agradecer aí a Anderson, aqui da nossa equipe de música. Deu uma ajeitadinha aqui no nosso som. Aliás, obrigado você por nos ajudar aqui a termos uma melhor qualidade do nosso equipamento. Hoje, dia 1º de junho, quarta-feira. Você viu, Fabinho? Como é que o mundo dá a volta? Eu até esqueci de comentar com você ontem. O meu orientador de mestrado, da minha primeira dissertação, foi nomeado cardeal. É pouca coisa não, né? Eu já fiquei bobo quando ele foi bispo, depois arcebispo de Brasília e agora cardeal. Ó, como disse uma vez uma irmã de Schanstatt para mim, lá na Alemanha, ela falou assim para mim: Padre João, Deus te mima bastante. Ela era portuguesa, né? É, um mimar meio... Mas eu vivo para entender o quanto Deus... Olha o que Deus faz. Um orientador vai virar cardeal e o outro é só o comentarista e o tradutor do Código de Direito Canônico. Tô mal, não. Tô mal na fita. Pelo menos nisso eu não tô mal, né? Serve para alguma coisa? Nada. Serve absolutamente para nada. É só realmente uma coincidência muito grande, né? Apesar de que eu tenho mais contato atualmente com o meu querido orientador de mestrado em Direito Canônico, meu querido Padre Hortal, está lá em São Paulo agora, com a sua comunidade dos jesuítas. De vez em quando eu falo com ele, né? O novo cardeal, os últimos contatos foram lá mesmo, na PUC, ainda naquela época. Mas é coincidência, né, Fábio Luiz? Hoje, sexta-feira, hoje, quarta-feira, 1º de junho, hoje é quarta-feira mesmo, nós estamos celebrando a memória de São Justino, aliás, um grande mártir da igreja, um dos maiores mártires. Aliás, é por causa dele que nós temos, por exemplo, a oração eucarística segunda, que a gente faz toda a missa. É daquele período ali dele. Se você pega na liturgia do ofício das leituras, a carta de São Justino mostra um pouco a própria narrativa do que a gente vê na missa atual. Então, a gente está muito mais contemporâneo ao período de São Justino do que, por exemplo, ao período medieval, né? Graças à patrologia, graças à arqueologia eclesial, à arqueologia litúrgica da nossa igreja. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos, estamos nos preparando para que no próximo final de semana vamos celebrar Pentecostes. Eu acho essa igreja aqui muito interessante porque ela me lembra um pouco o cenáculo em Jerusalém, que também tem esses arcos assim. Claro que são arcos lá bem posteriores à época de Jesus, já era do período muçulmano, o local ali, mas atualmente o local exato, né? Mas me lembra um pouco, inclusive até já postei no meu Instagram algumas fotos no local. E estamos nessa expectativa com a igreja, essa novena do Divino Espírito Santo. Estamos clamando com a igreja o Veni Sancte Spiritus, vem Espírito Santo. Estamos chamando o Espírito Santo para que se derrame neste final de semana e durante todos os outros dias do ano sobre nós. E isso vem desde a boca de Jesus. É o evangelho de hoje. Jesus, ao rezar, ao se colocar em oração ao Pai, ele pede o Paráclito, ele pede o Espírito Santo. Para quê? Para que sejamos um, assim como eles são um. E aí é interessante, porque a gente confunde unidade com uniformidade. Se a Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas distintas, há distinção.
Ou seja, a unidade é um milagre que surge da onde? Da distinção, da diferença, como é que se diz a palavra que se usa hoje? Diversidade. É uma palavra que senão não seria unidade, seria uniformidade. O Pai é o que ama, o Filho amado, o Espírito o amor. Você vê uma diversidade, você vê uma diferença, apesar de ser um só Deus, distinto, como se usa na palavra do catecismo. Então a unidade, para ser unidade, precisa se ter uma distinção. Mesmo que os ideais sejam os mesmos, o objetivo seja o mesmo, o Deus seja o mesmo. Deus, Ele não faz nada igual. Tudo é diferente. Inclusive, lembra quando lá no início dos anos 2000 surgiram os clones, né? A ovelha Dolly, até virou uma novela, né, que estava passando recentemente. Nem os clones são exatamente, por incrível que pareça, como os gêmeos, não são iguais. Possuem a mesma carga genética, mas não são iguais. A grande prova disso está nas nossas mãos, né? As nossas impressões digitais. Não existe no mundo, nem no clone, a impressão digital é igual. A gente pensava isso no início. Não. Existe distinção, existe diferença. E quando Cristo, nessa oração, aqui que a gente viu no Evangelho de hoje, Ele nos chama à unidade para quê? Para guardar o nome de Deus. Para guardar aqui, não é botar dentro de um armário e deixar lá. É para que a gente possa colocar dentro de nós Deus. Para que a gente possa colocar dentro de nós o amor de Deus, para que a gente possa experimentar o amor de Deus, para que a gente possa ser movido pelo amor de Deus. Guardar o nome de Deus, o nome que me deste, é guardar de modo que a gente possa ser instrumento de salvação e não de perdição. Quem é um instrumento de perdição, Fábio Luiz? É o encardido, é o mal, é o capeta. Ele que vem para o mundo para matar, roubar, destruir e fazer as pessoas se perderem. Ele é aquele que condena. Que acusa, é o chamado acusador, muito bem. Nós devemos guardar essa Trindade Santa em nós para sermos instrumento de salvação. Nós estamos aqui não para condenar, mas para salvar. Nós somos cristãos e a missão de Cristo não é salvar? Então, salvar é se doar, é se dar. É aquela dimensão mais bonita do amor. Ontem eu até perguntava, o que adianta você ter dinheiro? O que adianta você ter família? O que adianta você ter sucesso se você não sabe fazer o quê? Usar deles. Hein? Riqueza e pobreza, eu aprendi. Não tem a ver com ter ou não ter, mas o como eu tenho. Eu posso ter muita coisa, mas se eu não souber usar o que eu tenho, para que vai servir? É a história do rico opulento na parábola. Tinha os silos lá, os celeiros cheios, mas não dividia. Aquilo ali poderia fazer o quê? Se ele não vendesse? Apodrecer. Então é preciso compartilhar, é preciso agregar, é preciso somar, é preciso multiplicar, é preciso acolher. É como uma mãe que acolhe seu filho, mesmo nem sempre concordando com ele, mesmo nem sempre achando que aquele filho está fazendo é certo, mas ela ama, ela acolhe. Amar é acolher. Amar, às vezes, é ter aquela paciência para esperar o momento certo,
a hora certa para dizer, não é isso, não é aquilo. Os nossos maiores erros, nós precisamos aprender a pedir perdão. Eu, confesso a vocês, eu prefiro pedir perdão toda hora, tendo consciência de que estou errado, do que ser orgulhoso e não pedir perdão em hora alguma. Uma vez eu ouvi, não adianta depois vir me pedir perdão. Adianta. Pedir perdão é nobre. Dar o perdão é mais nobre ainda. Se tem uma coisa que um filho faz com uma mãe, é pedir perdão. Quando lhe dá conta do erro. Se tem uma coisa que nós fazemos o tempo todo com Deus, é o quê? Pedir perdão, e Deus nos perdoa. E por que nós não podemos, entre nós, pedirmos perdão? Aquele que sabe dizer eu te amo, é aquele que sabe pedir perdão. É aquele que tem consciência da sua fragilidade e pede perdão, sim. E não se cansa de pedir perdão. Lembra daquele filme de Scorsese? Eu não gostei muito não, mas é aquele dos jesuítas lá no Japão, que tinha o Silêncio, acho, que tinha um japonesinho que toda hora apostavava, porque ele tinha medo de morrer, e ele sempre vinha e pedia perdão, sempre vinha e pedia perdão. Somos nós que erramos. Não pense que para o Padre João, ou para qualquer pessoa, é fácil pedir perdão. Não é não. Mas é o amor de Deus que tem que nos mover a pedir e a dar o perdão. Porque se eu aprendo a dizer eu te amo, eu vou aprender a pedir perdão e dar o perdão. Não é? É uma coisa quase que por osmose. O acusador, o orgulhoso, o pai da mentira, é o encardido. Ele diz uma coisa aqui muito interessante. O filho da perdição só foi concedido a ele estar nesse mundo para que se cumpra as Escrituras. Nós estamos aqui vivendo esse tempo de combate, para que também se cumpra as Escrituras, a promessa no Antigo Testamento e a realização do Novo Testamento, até a consumação dos séculos. Deus, o Cristo vai para junto do Pai, mas nos diz ainda aqui neste mundo, para que a alegria de Deus, plenamente realizada, se realize aqui, dentro do nosso coração. Eu lhes dei a palavra, a tua palavra, ó Pai, mas o mundo os rejeitou. Porque não são do mundo como eu sou do mundo. Aí eu te pergunto, Fábio Luiz, como é ser do mundo, sendo como Jesus é do mundo? Porque ele diz aqui, está aqui, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. O que é não ser do mundo, como Jesus não é do mundo, e o que é ser do mundo, como Jesus é do mundo? Porque nós não estamos em outro planeta dentro do nosso planeta. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo. Nós estamos no trabalho, nós estamos nas escolas. A gente falava isso aqui antes da missa hoje. Eu não posso ser um aqui na igreja, outro no meu trabalho, outro na minha escola. Fabinho falou o quê? O que você falou? Quando você tinha 15 anos, você era assim, né? Você estava querendo se autoafirmar, querendo se autoconhecer. E tem muito adulto que é assim. Esse é o problema hoje. Até tem uma frase, né? Antigamente, pais analfabetos criavam filhos educados. Hoje, eu vi essa frase no Facebook. Hoje nós temos muitos pais educados que criam filhos praticamente o quê? Analfabetos. E tem muita gente que é assim, fragmentado. É um para os coleguinhas, ou para as coleguinhas. É outro no trabalho. É outro em casa, para o papai e para a mamãe, para a família, faz aquela pose, né? Aquela coisa do sou bom filho, sou boa filha.
Mas, na verdade, é o quê? É ninguém. Essa dicotomia, são essas fragmentações que mostram o quanto o ser do mundo, a pessoa que é dividida assim, não é uma pessoa espiritual, porque o Espírito Santo é aquele que traz o quê? A unidade. O que traz a divisão? O mal. E tem muita gente dividida. E você que é muito dividido assim, não é só porque você está formando a sua personalidade ou a sua identidade enquanto amadurecimento, é imaturo. Não é só porque você é imaturo, não. É porque você vive essa divisão, porque não tem ainda dentro de você um Espírito Santo que faz o quê? O milagre da unidade, de você ser uma pessoa só. O que eu sou na igreja, eu sou no trabalho. O que eu sou no trabalho, eu sou na escola. O que eu sou na escola, eu sou em casa. O que eu sou em casa, eu sou com a minha família. O que eu sou com a minha família, eu sou com os meus amigos. Eu não tenho, por exemplo, que ter, porque os meus coleguinhas fumam, eu tenho que fumar lá. Ou porque meus coleguinhas bebem, eu tenho que beber, para dizer que eu sou do grupo, para ter uma aceitação do grupo. Isso acontece muito, sabe aonde? Universidades. Lá todo mundo tem que cortar o cabelo de tal jeito, tem que fazer o trote, senão eu não sou do grupo, e eu tenho que estar no grupo. Quer dizer, promove uma espécie de uma divisão, né? As pessoas vivem uma fragmentação. Não, o Espírito Santo é um espírito de unidade. É um espírito que gera em nós uma autenticidade única, una, é essa unidade interna, interior, que nós precisamos formar. Isso é estar no mundo sem ser do mundo. É ter essa maturidade espiritual, humana, afetiva. Estar no mundo sem ser no mundo é viver essa unidade interna, movida pelo Espírito Santo, movida pelo amor de Deus. Não te peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Obrigado, Jesus. Porque quando eu te sirvo, o Senhor me guarda do maligno. O Senhor não me torna uma presa fácil do maligno. Tenho defeitos? Tenho defeitos. Mas não sou escravo dos meus pecados. Não sou escravo dos meus instintos. E não estou falando de pecado sexual, não. Eu estou falando de pecados como a carência. Não sou escravo da minha carência, não sou escravo do meu medo, eu não sou escravo da minha insegurança. Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas, do orgulho, escravo do orgulho, bem lembrado, Fábio. Quantas e quantas vezes eu vejo se sentar aqui pessoas que não acreditam nelas, porque não conseguem perceber o que elas têm de bom, porque o demônio, ele cega a gente daquilo que Deus, enquanto Deus está querendo te mostrar, não, você tem valor. Tem até aquela música, você tem valor, né? O demônio, ele quer cegar você das coisas boas que você tem, das suas qualidades. E quantas vezes as pessoas chegam ali e falam, não é possível, Padre João, o senhor está me vendo, eu não sou assim. E eu falo, você é. Para de achar que você não é. Olha para a sua própria vida, você não está conseguindo enxergar. Parece que às vezes o mal, ele te cega. A fragilidade, ela te enfraquece, te cega. E você não está sendo capaz de enxergar que mesmo nas coisas ruins e difíceis, Deus faz de você o quê? Algo extraordinariamente bom. Você tem qualidade, você tem dons. E só Deus vai te mostrar isso. Só Jesus. Abre seu coração para Ele. Não se deixe ser vítima do maligno. Deixa Jesus te guardar do maligno, como Ele fala aqui. Para que a gente se consagre na verdade. E na verdade aqui não é só na verdade de Deus. É na verdade daquilo que Deus quer para nós. Que é a nossa verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a verdade que Deus tem para mim. Deus, quando Ele me criou, Ele me pensou de um jeito. E quando eu sou do jeito que Deus quis, eu vou ser verdade. Eu não vou ser mentira. E nós estamos vivendo num mundo cheio de mentiras.
mentiras ambulantes. Que nós possamos fazer como Jesus, que disse aqui: eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Que nós possamos nos consagrar por Jesus, para que também nós possamos nos consagrar pela verdade. Amém.